Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coach. Eles falam Jogo Graciosense para o nosso tradicional informe semanal para índices internacionais, válido para esta semana, que vai de 7 a 11 de outubro de 2013. Aqui você vê já a nossa nova página em português. Estamos tratando de traduzir aí semana após semana, dia após dia. Estamos subindo conteúdo já traduzidos e acreditamos que nas próximas 2 semanas deverá estar completamente traduzido a nossa página. Você pode visitar aí, ver que tem vários aqui, divisas, ações, índices, commodities. Aqui estará o nosso quem somos, serviços, enfim, todo uma infinidade de conteúdo aí em português para vocês. Vamos então aqui com o nosso calendário econômico. Temos aqui a segunda-feira bastante tranquila, feriado na China, segue as festividades aí na China. No Japão, às 2 da manhã, relatório mensal. Às 6 da manhã, PIB trimestral para a Europa. Às 18 horas, confiança empresarial para a Nova Zelândia. Às 20 horas, temos aqui variação de preços para a Inglaterra. E fechando às 21h30, confiança dos negócios para a Austrália. Já na terça-feira, temos aqui apenas notícias de médio impacto, como às 12h45, taxa de desemprego na Suíça. Às 4h15, IPC da Suíça, vendas no varejo. Já na sessão americana, às 9h15, inícios da construção de moradias, balança comercial e exportações, às 9h30 para o Canadá. Às 13 horas, discurso do presidente Jordan, do Banco Central Suíço. E fechando a sessão asiática, 20h30, percepção do consumo australiano e atas da reunião de política monetária para o Japão, às 20h50. Na quarta-feira, temos aqui também várias notícias de médio impacto para a Inglaterra, às 5h30 da manhã. Balança comercial, índice de produção, produção de manufaturados, industrial, anual e mensal. Já no Brasil, às 9 da manhã, IPC, IPC do México às 10, às 11 horas, estimativas do PIB para a Inglaterra. Às 14 horas, leilão das notas de tesouros de 10 anos para os Estados Unidos, atas da reunião da FONC às 15 para os Estados Unidos. Temos aqui às 19 horas, discurso do Draghi, também dando aí sua primeira entrevista, seu primeiro discurso da semana. E finalizando, às 21h30, novos postos de trabalho e taxa de desemprego para a Austrália. Quinta-feira, temos aqui várias notícias de médio impacto. As principais notícias na sessão americana, 8 da matina, taxas de juros para a Inglaterra, às 9h30, pedidos de auxílio-desemprego, o famoso seguro-desemprego, lá também tem. Temos aqui às 10h45, o discurso do membro da FONC, às 13h20, novo discurso do Draghi. E fechando a sessão na sexta-feira, notícias importantes apenas na sessão americana, às 9h30, novos postos de trabalho e taxa de desemprego para o Canadá. Muito bem, vamos então aqui com a nossa tradicional plataforma MetaTrader. Vamos começar pelo Standard & Poor's. O Standard & Poor's, vemos que no semanal ainda que haja feito uma correção no semanal, confirmando a condição de formação do pivô no semanal, e deverá apresentar um pivôzinho de alta e voltar a testar aqui os 1.705 pontos. Uma vez que faça a ruptura, os 1.735 pontos deverão ser a seguinte resistência a ser batida nesse Standard & Poor's. No diário, veremos se esse pivô realmente romperá os 1.705, porém tecnicamente já cumpre com a condição de formação do pivô. No diário, vemos que respeitou aqui o suporte, possível piso duplo, deverá fazer a ruptura aqui dos 692 para voltar a testar aqui os 705, que seria a primeira resistência no semanal. Vamos ver aí, Standard & Poor's interessante para compras, possível formação em P no 4 horas. Vejam aqui que poderia apresentar este padrão de continuação altista no marco de 4 horas e poderia vir a testar aqui os 1.697 pontos no 4 horas. Vamos com o Nasdaq. O Nasdaq, vemos que é muito mais potente, a força compradora é muito superior, vemos que já está em execução a formação em P, deve fazer a ruptura dos 3.250 pontos. O diário, praticamente uma vela envolvente, praticamente um engolfo de alta, acima dos 3.250, possivelmente buscaríamos compras para este Nasdaq. Seguimos, vamos com o Dow Jones. O Dow Jones, vemos que no semanal, ainda que a correção seja profunda, não deixa de ser um fundo ascendente. Veremos se esse fundo ascendente fará um topo descendente ou se realmente virá a testar outra vez aqui os 15.600 pontos no semanal. Este Dow Jones. No diário, vemos que, respeitando a SMA 200 períodos, de fato veio visitar aonde nós havíamos comentado já há 2-3 semanas atrás, que no diário poderia testar a SMA, e de fato aí está. Veremos
Agora, se a correção será ordenada ou profunda, porém para venda somente quando romper essa LTA, em caso de que rompa a LTA, buscar um padrãozinho de continuação baixista. No diário, vemos que a tendência está esticada, movimento estendido em velas. Vamos ver aí se seguirá o Nasdaq e o Standard & Poor's esse Dow Jones, que está um pouco mais atrasado. Porém, está totalmente baixista. Veremos a profundidade dessa correção no semanal durante esta semana. Já nos europeus, o DAX 30 no semanal, vemos que já cumpre com a condição de formação de pivô, que deve fazer a hora executar o pivô. E vamos ver aí se rompe os 8.770 pontos. Se perder o suporte nos 520, aí sim poderemos esperar um movimento um pouco mais profundo, inclusive até esses níveis aqui dos 8.250 aproximadamente. No diário, um golfinho de alta aí, porém tem resistência aqui nos 8.705 pontos, quando não deixa de ser uma grande consolidação altista, um triângulo retângulo altista. Veremos se romperá os 8.704. Para alguma operação, entradinha em 15 minutos até os 804, você poderia pensar em alguma coisa. Já em Paris, o K40 também com formação de pivô, formação já cumpre com a condição de pivôzinho no semanal. Veremos se virá testar aqui os 4.239, porém, em caso de que venha a força vendedora, aí sim os 4.020 seriam o seguinte objetivo. Já seguindo aqui, vamos com o índice Eurostock 50. Esse Eurostock 50 gosto, vejo que no semanal temos aqui possível padrão de continuação altista já em desenvolvimento, muito provavelmente vai testar os 2.975. Vamos ver aí se as declarações do Draghi influirão ou não. Porém, se romper os 2.975, os 3.000 pontos, os 3.100, aproximadamente 3.080, seria a seguinte resistência. No diário, temos aqui um bullish sandwich, então, acima dos 2.930, compras até os 2.957 aproximadamente, buscar aí uma antecipação rápida no marco de 15 minutos. Vemos aqui em 4 horas, se fizer a ruptura e apresentar um throwback em 15 minutos, eu poderia buscar uma compra até o teto, aqui tem o topo, 2.958. Me chama muita atenção o Eurostock 50. Em Londres, o FTSE piso duplo aqui no semanal, deixando uma vela de reversão, possível reversão. O probleminha aqui, o único que temos é esse teto aqui. Bom, primeiro temos aqui os 6.485 e logo os 6.541, porém tem espaço aí para alguma operação intradia. O diário está aqui, o bullish sandwich também deverá fazer a ruptura dos 448, se romper os 540 seria o seguinte objetivo para este FTSE. Já aos 200, o índice australiano, vemos que no semanal já cumpre com a condição de formação de pivô. Veremos se fará esse movimento, enquanto os 5.327 seriam o seguinte objetivo para este aos 200. Vemos que no diário também tem uma resistência menor aqui nos 258, se romper o teto anterior, 323, próxima parada. E finalizando, vamos com o índice do Japão, o índice Nikkei, índice de Tóquio no semanal. Depois de um teto duplo, essa correção ainda é ordenada e poderia apresentar um pivôzinho de alta, poderia apresentar este movimento. Uma vez que rompa os 597, os 14.980 seriam a seguinte resistência para este índice japonês. No diário, deve voltar a fazer a ruptura dessa LTB. Vamos aqui se fará a ruptura, também atentos à profundidade, em caso que respeite e apresente uma correção ordenada, poderia formar um pivôzinho de baixa ainda neste índice japonês. Muito bem, esse é o nosso informe semanal para índices internacionais. Espero vocês nos visitem, acompanhem aqui a nossa página. Espero vocês no nosso canal de Trading ao Vivo, segunda-feira. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.